Estamos no meio da série de Gálatas, que vai ser uma série bem grande, está sendo bem interessante. A gente já teve três mensagens? Acho que é isso. 3 mensagens, e já falamos sobre vários assuntos importantíssimos para a fundamentação da nossa fé. Gálatas, alguns teólogos dizem que Gálatas é o Evangelho de Paulo. Então, se você quiser saber a concepção do Evangelho por aquele que escreveu a maioria da Bíblia que você tem na sua mão, pelo menos o Novo Testamento, você precisa ler Gálatas. Então, leia, releia repetidamente. E aí a gente já falou sobre o Paulo defendendo o apostolado dele, por que ele precisava defender o apostolado dele, por aí vai. Hoje eu quero fazer um negócio um pouco diferente. Eu estava refletindo em como que eu ia abordar esse pedaço de Gálatas. Nós vamos ler Gálatas no capítulo 1, vamos começar no versículo 15, e aí nós vamos até o versículo 16, se eu não me engano, do capítulo 2. É um texto muito grande, e é um texto que geralmente não tem muita aplicação teológica não. Porque se você reparar, é onde Paulo explica as viagens dele. Que a gente tem gravado na Bíblia, a gente tem 3 viagens de Paulo. A primeira viagem foi curta, depois ele passou por algumas regiões, plantou algumas igrejas, e na última ele deu a volta e passou em todas essas igrejas que ele tinha ou plantado ou que ele tinha influência. Então esse texto de Gálatas, no capítulo 1, do versículo 15 para frente, até o capítulo 2, mais ou menos, versículo 15, 16, é quando Paulo diz o seguinte: eu nasci em Volta Redonda, mas aí eu viajei para Barra Mansa, daí eu plantei uma igreja em Barra Mansa, depois fui lá para Resende, depois fui para outra cidade. E ele vai contando a história. Então não tem muita aplicação teológica para isso. E eu fiquei pensando, como que eu vou fazer para pregar, já que se a gente se propôs a fazer uma série expositiva de Gálatas, tem que passar por essa parte, né? É igual a leitura bíblica anual, quando a gente chega em Números, né? É a hora que a gente desiste. Quem já passou por isso aqui? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Chegou em Números, cansei. Aí a gente começa em janeiro, aí vai recomeçar lá em setembro, né? Poxa, estou 6 meses sem ler Bíblia e tal. Aí, vamos começar do Novo Testamento? Aí começa a ler do Novo Testamento. Enfim, é mais ou menos a mesma coisa. Essa viagem de Paulo, que a gente vai ler, ela, na verdade, ela está mais detalhada no livro de Atos, quando ele experimenta a conversão dele, Atos capítulo 9. E aí até Atos capítulo 15, 16, a gente tem espaço para acreditar que ele está falando da mesma coisa. Na primeira viagem, Paulo se isola, fica 3 anos isolado. A segunda viagem, ele, como Paulo mesmo falou aqui na mensagem da introdução, a segunda viagem ele vai a algumas igrejas, é uma viagem mais curta, e depois ele dá a volta, e aí ele passa uma região grande, passa pela Cilícia, passa por vários lugares, e aí a gente encontra essa expedição de Paulo, de Atos capítulo 9, até o capítulo 15, quando a igreja lá em Jerusalém, Paulo vem na igreja e fala, estamos falando isso, isso e isso, e a gente vai chegar aqui nesse ponto. Grava isso que eu estou falando para você. Quando Paulo chega na igreja de Jerusalém, a gente tem um pedaço desse aqui que a gente vai tratar. E aí ele acaba, de 16 para frente, a gente vê o final da história de Paulo. Ele sendo perseguido, sendo preso, porque ele apela para o julgamento dele, daí ele se vê perante o imperador, e aí ele vai preso, fica preso um tempão, e aí ele acaba a história dele ali depois do naufrágio, na prisão domiciliar, e por aí vai. Mas a gente vai passar por esse pedaço. E aí pensando nisso, o que eu vou falar? O que tem de teologia ali para a gente explicar, para a gente aplicar na nossa vida? Não tinha. E aí eu lembrei que eu também viajei igual o Paulo, né? Umas viagens de 10 anos assim, eu também viajei. Eu fui embora do Brasil em 2007, voltei em 2015. E aí eu fiquei pensando, normalmente quando alguém me via aqui no Brasil, nas viagens que eu vinha de volta, visitar a família, eles não me perguntavam o que eu ensinei lá. Eles me perguntavam o que você aprendeu nessa viagem. Sendo igreja, não. Acho que todo mundo é assim, não é? Você chega, o cara veio te visitar, e aí, o que você passou lá, como é que foi a experiência? Ninguém pergunta o que você ensinou para eles lá. Ninguém pergunta isso. E a gente tem essa mania de falar, vou ensinar para vocês o que Paulo ensinou. Então nessa viagem eu tenho a impressão de que Paulo, além de ter ensinado as suas igrejas, ele aprendeu muita coisa. E aí o meu objetivo é, ao longo da leitura do texto, eu vou tentar extrapolar aquilo ali e mostrar algumas lições que podem estar ali por trás dessa mensagem que Paulo pode ter aprendido com as viagens deles e com o povo deles. É uma mensagem um pouco diferente, não vai ser expositiva como as outras, mas acredito que vai agregar valor também. Então, se você tem a sua Bíblia com você, abre em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 15 para frente, nós vamos ler. Às vezes, vou te alertar de um negócio. A gente, na capela, eu já recebi esse relatório várias vezes. O pessoal vem aqui e, às vezes, o cara está acostumado com uma experiência de igreja, onde ele vai e ele recebe aquela pregação motivacional, que o cara sai bombando para segunda-feira. Não tem
pregação que você sai motivado, você sai, que palavra foi essa? Aí segunda-feira você pergunta pro cara, o que ele pregou? Eu falo, não sei, mas eu tô animado. Não sei o que foi, mas eu tô animado. Aí eu já recebi relatórios da galera que vem aqui e fala assim, rapaz, eu ainda não ouvi nenhuma dessa aqui, dessa igreja. A gente sai meio triste, né? A gente sai meio decepcionado, pensativo e tal. Então, o meu objetivo não é te deixar triste. Não é. Meu objetivo não é te deixar triste. Meu objetivo é te deixar arrependido. Que eu acho que é pior um pouco. Então, toda mensagem é pra você sair daqui arrependido. Você falar assim, nossa, mas eu sou uma... Não consigo fazer isso aí. Esse é o objetivo. Que aí você vai chegar em casa, você vai ler mais, você vai se humilhar mais, você vai... Não que a quantidade de oração que você faça de leitura bíblica mude você, mas você vai se apegar mais a Deus quando você ouvir esse tipo de mensagem. Então eu não tenho intenção nenhuma de te alegrar, nem de te animar, mas de te arrepender, se essa pregação conseguir fazer isso. Então, esse é o texto que nós vamos ler hoje. E aí eu vou lendo de pedaço em pedaço, e aí a gente vai parando para poder dar os destaques. No versículo 15 do capítulo 1, ele fala o seguinte: mas Deus, que me separou desde o ventre materno, me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho a mim, para que eu o pregasse aos gentios, eu não consultei pessoa alguma. Esse foi o texto da semana passada, né, que a gente focou, que Deus chamou Paulo quando? Quando? Então, aí a gente abre o precedente para as discussões sobre predestinação, para o propósito da eleição de Deus, todos os assuntos que as pessoas têm medo de pregar na igreja. Então, é isso. Você vai para casa e discute e tenta achar um negócio que não fale isso daqui. Todos os escritos de Paulo, os escritos de Jesus, a maioria deles está nisso aqui. Então, eu não tenho medo de falar para você, agora passei a bola. Você se vira em casa e descobre lá com o seu grupo como é que faz. Esse foi o texto da semana passada, Paulo dizendo que antes do ventre da mãe dele, Deus tinha escolhido ele para pregar o evangelho para os gentios, e aí a gente discutiu aquela questão do Deus que a gente não entende. Como pode Deus ter separado o cara para pregar o evangelho para os gentios, a ponto de ele estar perseguindo a igreja? Não faz sentido. E aí são os conflitos que a gente precisa resolver. Tampouco, aí Paulo diz o seguinte: tampouco, eu não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Mas eu fui imediatamente para a Arábia e voltei para Damasco. O que acontece aqui nessa introdução? Paulo está dizendo o seguinte: tive uma revelação, encontrei com Jesus na estrada para Damasco. E aí Jesus veio e falou comigo, fui lá para a casa de Ananias, voltou minha visão, essa história todo mundo conhece, Atos capítulo 9. A partir daquele momento, eu não fui conferir com os apóstolos, assim, vou lá em Jerusalém, vou lá na igreja central, não tem a catedral, a principal? Vou lá e vou conferir com os caras se é isso aqui mesmo. Não. Paulo virou e falou assim: foi o Jesus que apareceu para mim, eu tenho certeza absoluta, então eu vou me isolar e eu vou aprender sobre esse Jesus com quem precisa aprender. Antigamente, quando eu trabalhava na área de vendas, eu tinha um cara que falava assim pra gente: quando você quer descobrir sobre remédio, você vai aonde? Na farmácia, não é? Paulo aplicou o mesmo princípio. Eu quero descobrir sobre Cristo, então eu vou falar com Cristo, não vou falar com terceiros. Vou falar com Cristo, e ele foi e se isola. Vai para uma região desértica, fica lá. Tem uns que dizem que ele foi para o Monte Sinai, porque ele era judeu, então ele entendia aquilo lá. Então vou lá onde Moisés foi, receber a revelação e tal. Aí tem uns caras que usam desculpa para falar que Paulo foi para o monte, então também vou para o monte. Isso aí tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você vai para o monte se você quiser, se você quiser fazer um monte no seu quarto, você faz também. E isso aí não interessa. Mas Paulo se isolou para ouvir de Cristo. E aí, logo depois desse processo de isolação, que ele fala que ele ficou isolado 3 anos. E aí a gente não sabe se foram 3 anos de 365 dias, como a gente conta, mas os judeus tinham uma mania estranha. Ele podia estar em novembro, ele fala assim, começou o ano agora. Aí ele conta um ano de novembro a dezembro, o outro ano inteiro, e aí em fevereiro ele vaza, deu 3 anos. Para ele é 3 anos. Então, os cálculos são muito estranhos, e nesse período a gente não sabe o que Paulo fez. A única coisa que a gente sabe é que Paulo foi para Damasco. Para Damasco não, que ele saiu dali e voltou para Damasco. Ele foi para a Arábia e voltou para Damasco. O que ele foi fazer lá? Foi onde ele teve a experiência. O que ele foi fazer lá? A maioria dos teólogos acredita que ele foi testar a teologia dele. Ele foi botar em prática aquilo que ele ouviu. Assim como os discípulos não receberam aquela instrução de Jesus, aí Jesus fala para eles, a primeira missão, os 12, vai lá rapidinho, não leva comida, não leva bebida, não leva sandália, vai lá e prega e volta. Aí eles voltam, e quando eles voltam a viagem, o que acontece? Eles tiveram uma experiência. Rapaz, tentamos expulsar um negócio lá, mas o cara não saiu e tal. Rapaz, eles conversam com Jesus. Aí Jesus fala assim: rapaz, vocês têm que dar graças a Deus, é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, não é porque vocês conseguem expulsar demônio, não, vocês são malucos. E aí tem aquela discussão, Jesus acerta as coisas, e aí continua. Então Paulo fez a mesma coisa, falou: vou testar minha teologia. Vou lá em Damasco, vou pregar lá.
E aí Paulo passa esses 3 anos isolado e pregando. E aí o texto continua. Depois de 3 anos eu subi para Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Ou seja, Paulo viajou aquele tempo todo para passar 15 dias com Pedro. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que eu não minto. Ou seja, Paulo passou 3 anos ouvindo de Jesus, colocando em prática. Do mesmo jeito que os discípulos tiveram 3 anos com Jesus, Paulo teve 3 anos com Jesus. Depois desses 3 anos, ele fala assim, agora eu vou lá em Jerusalém. Vou ver qual é desses caras. Aí ele encontra com Pedro 15 dias. 15 dias, para falar um oi. E o máximo que ele viu foi Tiago, o irmão de Jesus. O que isso quer dizer para nós aqui? O que eu penso? Uma das lições que a gente pode aprender. Se Paulo não se preocupou com cobertura espiritual, por que eu e você vamos se preocupar com cobertura espiritual? Se Paulo não estava preocupado se a igreja de Jerusalém ia aprovar ele, se os caras iam falar que estava certo, Paulo virou e falou assim, eu vou sair pregando, estou nem aí para que vocês vão pensar, estou nem aí para os que eram apóstolos antes de mim, que não eram, isso aí não faz a menor diferença. Numa parte do texto ele vai falar dos caras que se diziam importantes, se eles eram importantes ou não, não faz a menor diferença. Então Paulo não se importou para a cobertura de ninguém. Quem quer a cobertura espiritual de Paulo? Jesus. Quem quer a sua cobertura espiritual? Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se fosse eu, sua cobertura já estava toda furada, já era. Entendeu? Então, Paulo faz o mesmo, não se preocupa com cobertura espiritual. E aí ele diz o seguinte, a carta continua dizendo o seguinte, a seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que é a região da Síria e da Cilícia ali. Apenas eles ouviram dizer, aquele que nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora tentava destruir. Olha que interessante, Paulo era o cara que estava perseguindo aquela igreja. Ele foi para a igreja que ele perseguia. Você imagina, se vocês estão se reunindo aqui, e eu venho aqui repetidas vezes, com a metralhadora e sai disparando em todo mundo. Aí mata 3, 4 e eu saio correndo. No outro domingo vocês reúnem aqui, eu venho de novo. Mata todo mundo. Aí vai sobrando uma galera. Aí vocês são teimosos, vocês continuam a reunir. Aí passa 6, 7 domingos depois de eu ter matado um monte de gente, que era isso que Paulo fazia. Paulo era autorizado pelo governo para matar cristão. Ele tinha autorização do governo para matar cristão. Já tinha feito isso várias vezes. A última vez, nessa igreja aqui, os próprios caras mesmos falam, quando Paulo vai visitar Ananias ali em Atos 9, Ananias fala com Deus, fala, não faz isso não, eu conheço esse cara aí. Ele vai me matar. Isso aí é lobo em pele de ovelha, hein? Ele vai vir aqui e vai querer me matar, daí Deus fala para a pessoa, cala a boca, só faz o negócio que eu estou falando, que eu sei o que ele vai fazer. Olha que interessante. Aí Paulo aparece na praça, vendo, depois de 6 domingos que eu desci a lenha na galera aqui, metralhei um monte de gente, se eu aparecesse na praça, o que a galera ia fazer? Correr. Eles saíram todo mundo correndo, vai, tá doido, tá vindo o Paulo lá, cara é maluco, o cara vai sair dando tiro em todo mundo. Aí Paulo vem, ou seja, os caras não sabiam. Só que na hora que ele apareceu, os caras falam assim, rapaz, será que é verdade mesmo o boato que ele está pregando Jesus agora? Esse cara é doido. Esse cara é doido. O cara pirou. Se esse cara está pregando Jesus, esse negócio deve ser verdade mesmo. Por que isso é importante? Lembra que na primeira mensagem da série a gente falou que os Gálatas eram vira-casaca? Vocês lembram disso? Ou seja, no começo, os caras eles viraram para o outro evangelho. Falaram, eu vou ficar no outro ali, dos judaizantes e tal, porque não tem perseguição dos judeus. Agora apareceu o cara que era o judeu dos judeus. Como diz o Paulo, judeu eu sou mais que todo mundo, sou treinado aos pés de Gamaliel, que era neto do Hiliel, eu sou o cara. Aparece o cara desarmado agora, pregando o evangelho de Jesus. Do lado de Barnabé, você vai ver que daqui a pouco aparece o Barnabé, põe ele dá uma moral para ele na igreja ali. Aparece o cara, e o cara, irmão, tá louco? Irmão na cadeia, rapaz, você sabe voado. Você não entra aqui não. Essa igreja aqui você não pode entrar não. Olha que loucura que aconteceu. Daí Paulo vem e aparece para essa galera. E aí que o texto diz o seguinte, eles não me conheciam pessoalmente, mas eles glorificavam a Deus por causa de mim. Primeira lição. O seu testemunho traz glória ou desonra para Deus? Primeira lição de hoje. O seu testemunho da sua vida individual, agora estou falando de igreja não, quando você, sua vida, aquilo que você fazia antes e o que você faz hoje, aquilo que você era antes e o que você é hoje. Como Paulo disse para os Tessalonicenses, né? Aquele que roubava, não roube mais, passe a trabalhar para ter o que distribuir, olha o testemunho do cara. E você?
E eu? Indivíduo, agora estou individualizando a parada aqui. É o momento da consciência individual. Vai botar a mão na cabeça e falar assim, ai, ai, ai. Qual o testemunho que você está dando? O seu testemunho traz glória para Deus ou traz desonra? No momento que você chega num espaço onde todo mundo te conhecia antes, o que a galera pensa? Eu, por exemplo, eu tenho um passado negro em Volta Redonda. Todo lugar que eu chego, a galera fala assim, eu te conheço de algum lugar, eu já põe a mão na consciência. Das duas, uma, ou os caras viram os vídeos do YouTube agora e não acreditam que sou eu, que eu já ouvi várias vezes. A galera das antigas chega pra mim e fala assim, você pastor de igreja, você... Te conheço, rapaz. Eu sei de onde você veio. A Cris aqui não me deixa mentir. A Cris tem um monte de amiga lá do bairro lá que fala pra ela, você vai na igreja daquele cara lá? Você é doido. Que lá é tudo mentira. Então a galera não acredita. O seu testemunho traz glória ou desonra para Deus? Primeira lição de hoje, baseado nesse texto aí. E aí ele continua. 14 anos depois, e aí a gente não sabe se foram 14 anos depois os três, mas 14 anos tudo junto. 14 anos depois, fui de novo para Jerusalém, e aí dizem os teólogos que era o momento que estava passando uma fome em Jerusalém. Paulo recolheu uma oferta, 2 Coríntios capítulo 8 e 9, que é o texto que a gente usa aqui com tanta frequência, cada um de acordo com o que tem no seu coração, com alegria e tal. É mais ou menos o que está acontecendo com Paulo. Está na região dos Coríntios. Vou subir para Jerusalém de novo, porque a galera está com fome, vou pegar um dinheiro, vou levar para a galera. É essa fase aqui. Subi de novo para Jerusalém, dessa vez junto com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma... O que está escrito aí? Revelação. Lembra que a gente falou domingo passado da diferença entre interpretação e revelação? Interpretação traz convicção. Qualquer pessoa com uma boa lábia te convence de qualquer coisa. Interpretação traz convicção. Revelação traz conversão. E revelação acontece de dentro para fora, acontece em mim. Tanto que Paulo fala no texto da semana passada, quando Deus resolveu revelar Cristo em mim. Então, ele teve aqui uma outra revelação. E aí a gente pode pegar aquele texto de Provérbios, quando diz, aonde não tem visão, o povo... Quem conhece o texto? Aonde não tem visão, o povo padece. Já ouviram esse texto? Onde não tem visão, o povo padece. Aí as igrejas neopentecostais, nada contra as igrejas neopentecostais, mas é um costume bem comum, eles dizem que a igreja precisa de visão, tem que ter visão de futuro, porque senão o povo morre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, a palavra ali quer dizer revelação progressiva. Do mesmo jeito que Oséias diz conhecer e continuar conhecendo ao Senhor, acho que é Oséias, é revelação progressiva. O que é isso? Cara, eu recebi uma revelação, depois Jesus foi falando de novo, depois Jesus foi falando de novo, eu fui amadurecendo, até chegar ao ponto, a gente estava brincando, né, no grupo lá, que acimentou a minha fé. Então, isso é revelação progressiva, vai recebendo, assim, agora eu acho que o cimento está firme, dá para pular aqui em cima. Então, se você chegar e me perguntar sobre algum assunto que a minha convicção está firme, isso quer dizer revelação progressiva. Como que tem revelação progressiva? Só com intimidade com Deus. Não adianta você falar assim, eu conheço tudo que preciso conhecer. Você nunca vai conhecer tudo que precisa saber a respeito de Deus, para começar aí. Mas você só vai amadurecer se você tiver intimidade. Se você tiver prazer em ler da palavra, em passar um tempo com Deus sozinho aqui, esquece as coisas. Deus, vou orar, o que eu estou precisando aprender? Às vezes você precisa voltar lá no Provérbios, lá no Salmo, às vezes é coisa... Enfim, revelação progressiva. Paulo teve uma outra revelação e ele fala, agora eu preciso ir para Jerusalém. E aí você vai entender por que Paulo foi para Jerusalém. Muita gente acha que foi aqui o momento que Paulo arregou. É arregou que fala, né? Porque eu falo várias coisas erradas, né? Então, aqui foi o momento que Paulo deu para trás. Não dá mais eu. Já preguei 15 anos, não está rolando, vou lá pegar uma cobertura para poder aliviar as coisas. Vou fazer uma franquia da fé de Jerusalém e aí vai funcionar. Tem gente que acha que é isso. Não é isso, você vai entender já já. Fui para Jerusalém por causa de uma revelação. E aí, o que eu fiz em Jerusalém? Olha o que o texto diz aqui. O que eu fiz? Quando eu cheguei lá, eu não perguntei nada. O que Paulo fez? Está escrito aí no seu texto. Ele o quê? Ele expôs. Olha a moral do Paulo. A porta da igreja está ali. Ele chega, junto com Barnabé, que deu uma moral para ele. E aí, galera, tranquilo? Paz. Então, o negócio é o seguinte, o evangelho é a graça, é a fé, é só isso, mais nada. Valeu? Vambora. Não tem espaço para pergunta no texto, não. Tem nada. Paulo veio, bateu no peito e falou assim, eu sei o que eu estou falando e eu acho que vocês estão perdidos. Por que Paulo falou isso? Porque os judaizantes, que é o grande problema de Gálatas,
A ideia que Paulo tinha era que os judaizantes foram enviados pelo Tiago, o irmão de Jesus. Não foi, a gente sabe que não foi. Mas o boato que corria, por quê? Você precisa entender que naquela época não tinha e-mail, não tinha YouTube, não tinha Facebook, tinha nada disso. É difícil imaginar um mundo sem YouTube, né? Sem Netflix, sem e-mail e tal. Mas não tinha. Comunicação demorava. O que aconteceu? Paulo desceu lá para a região da Judéia, lá para um monte de coisa, e os judaizantes vieram aqui nas igrejas que ele estava. Isso aqui são meses de viagem, às vezes anos de viagem. Aí quando Paulo chega aqui, fala assim, ó, passou uns caras aqui agora há pouco, Paulo, que falaram desse evangelho pra gente. Aí ele conserta, é a galera da Galácia, que é quando ele começa a carta. Tô abismado, irmão, vocês se desviaram tão rápido. Aí ele começa a viagem de volta. No meio do caminho, eles barram nos caras e falam assim, ó, lá em Jerusalém estão falando que os caras têm que circuncidar, têm que fazer tudo isso. Paulo fala, não é possível. Eu tô rodando aqui em vão, os caras estão na minha frente. Então, não tinha tempo. Então, Paulo vai para Jerusalém com a ideia, ele já vai para cobrar Tiago, já falou, opa, tô pregando um negócio, tô pregando outro. Não dá. E aí, quando ele chega lá, a ideia que ele tem é que Tiago tinha enviado esses caras. Aí ele vem e expõe o evangelho diante deles, para ele conferir se ele não pregou em vão. O que é pregar em vão? Pregar em vão é colocar a salvação em outra pessoa que não seja Jesus. Isso é pregar em vão. Se eu chegar aqui, fizer uma oratória maravilhosa, e aí todo mundo chorar, mexer com a emoção das pessoas, e não falar para você que salvação é só em Cristo, é em vão. É em vão. E se eu falar para você que a salvação é em Cristo mais alguma coisa, é em vão também. Não serve para nada, porque é só Cristo. Mais nada. Só Cristo salva. Só Cristo salva. Muita gente tem medo de assumir essa posição, porque perante a sociedade a gente vai ser tido como os donos da verdade. É isso mesmo. É igual o Paulo entrando na sala da igreja lá. Ó, é isso aí, ponto, acabou. Literalmente, você é o dono da verdade. Quer dizer que você sabe tudo? Não. Você é o dono da verdade. Conhecereis a verdade. Ali não fala conhecereis qualquer outra coisa, é a verdade. A verdade é Cristo. Experimentado Cristo e a verdade liberta. Então, irmão, eu fui liberto. Se você quiser ser liberto, a verdade é Cristo. Quem salva é Cristo. Ah, não, mas tem outros caminhos. Todos os caminhos levam a Deus. Não, eu sempre faço uma brincadeira com a galera. Se eu tiver errado, se você tiver certo, nós vamos todo mundo pro céu, tá tudo tranquilo. Mas se eu tiver certo, se você tiver errado, vai ficar feio do seu lado. Então, por via das dúvidas, é melhor você passar por meu. É o evangelismo mais eficiente que tem. Por via das dúvidas, sem botar medo em ninguém, é melhor você passar do meu lado. Se você não quiser passar, daí o problema é seu. Entendeu? Então ele expõe o evangelho perante eles. E aí, é interessante a gente perceber o seguinte: Paulo não foi conferir o evangelho, ele foi corrigir o evangelho. Ele não foi conferir se o evangelho dele estava certo, ele foi corrigir o que ele achava que era o evangelho errado. Da onde que Paulo tirou a ideia que o evangelho que os caras estavam pregando era errado? Primeiro, que o boato dos judaizantes era que Tiago tinha enviado os caras. Segundo, que numa certa experiência, Pedro estava comendo na mesa do jantar, brotou os judeus, ele mudou, falou, não vou comer porco não. Estava ali comendo a costelinha na moral. De repente, não vou comer não. Aí Paulo veio e falou assim, como assim, cara? Só porque os caras chegaram ali e agora você vai comer? Tá de sacanagem? Você que é judeu, tá forçando os caras a viver de um jeito que nem você consegue viver, cara? Não. Aí Paulo fala, repreendi ele, ou seja, deu uma bronca nele. Por quê? Paulo tinha suspeitas de que os caras não tinham entendido nada. Passaram 3 anos com Jesus e não entenderam nada. E aí Paulo tenta consertar isso daí. Ele veio direcionar a igreja de Jerusalém. Por quê? A igreja de Jerusalém era uma igreja grande, influente. Muita gente, os festivais eram tudo lá. Então quando Paulo chega, agora você vai entender por que Deus, tendo predestinado Paulo para pregar para os gentios, permitiu ou fez, você resolve na sua casa o que ele fez, que Paulo perseguisse a igreja. Por quê? Porque nesse momento agora que a igreja de Jerusalém parece estar perdida, Paulo chega para consertar e Paulo tem credibilidade, que ele fala, ó, eu persegui a igreja. Na mensagem passada a gente viu, vocês viram como eu era muito mais avançado do que os da minha idade no judaísmo. Eu estava muito mais para frente, eu persegui a igreja com zelo. Então Paulo chega para consertar aquilo, porque Deus nesse propósito dele todo percebeu, bom, se esse cara que perseguiu a igreja pregar o evangelho, aí ninguém tem dúvida mais, acabou.
Tanto que talvez, por isso, Paulo tenha em mente Romanos, quando ele fala para os romanos, agora ninguém tem mais desculpa nenhuma. Quando Paulo, no capítulo 1 de Romanos, Paulo escreve e fala assim, ó, a natureza declara Deus, tudo declara Deus, vocês tiveram a oportunidade, agora ninguém tem mais desculpa. Acabou, não tem desculpa nenhuma. Por que não tem desculpa nenhuma? Porque, cara, se eu estou pregando, é porque não tem jeito mesmo, é só Cristo mesmo. Se eu estou pregando, é porque Deus é Deus mesmo. Talvez esse tenha sido o propósito de Deus nisso tudo. Deus determinou essas coisas todas para Paulo chegar para a igreja e apresentar o último evangelho. Por que a gente diz o último evangelho? Porque não precisa de outra reforma. Tem muita gente falando assim, a gente precisa de uma outra reforma. Não, a gente precisa voltar para o que era. O evangelho de Paulo é o que a gente chama da reforma do sola graça, do sola fide. Só a graça, só a fé, só Cristo. Só, mais nada. Esse é o evangelho de Paulo. Paulo só não podia falar o solo escritura, né? Porque não estava pronto ainda. Mas era isso daí. Então Paulo chega e fala, ó, é isso. Acabou. E aí a reforma protestante, 1500 anos depois, colocou esses solas para a gente entender. O evangelho é só isso. Eu vou lembrar da muleta que a gente falou semana passada, né? Semana retrasada. Muita gente tem no evangelho uma muleta. Cristo salva? Salva, mas eu tenho que ir na igreja, ou eu tenho que dizimar, eu tenho que participar, ou eu tenho que fazer isso. E aí a gente se propôs a chutar as muletas dos mancos e esperar para ver se eles caem. Quem cair é porque ia cair, quem ficar de pé é porque Deus determinou que ele ia ficar de pé. Nós estamos chutando as muletas. O que acontece para alguém ser salvo? O que você faz? A gente falou na semana passada, faz parte desse pensamento aqui. Quem salva? Quem cura? Quem redime? E o homem faz o quê? É muito óbvio, é muito óbvio. Qualquer criança que lê um pouquinho de Bíblia vai entender. Então a gente precisa deixar isso muito claro. É só isso. E é chutar as muletas. Porque aí a galera fala assim, então eu posso tudo. Não, na verdade você pode. Na verdade você pode. É uma questão de consciência. Pode fazer o que você quiser. Muitas das vezes as pessoas me chamam a atenção, você não pode falar isso, porque isso aí vai dar rolo. Vai dar rolo porque você é infantil. Aí eu vou falar igual o Paulo, então eu preciso voltar pro leite. Tô aqui 3 anos, 3 anos, hein? Tô aqui 3 anos pregando para vocês. Já falamos de João, já falamos de Efésios, tô 3 anos pregando essa parada aqui. Agora vocês querem voltar pro leitinho? Vamos voltar então. Vamos voltar pro leite, só arruma outro pregador, não aguenta mais pregar leite. Tá ralo já. Essa é a verdade. Você pode fazer o que você... Pode fazer o que você quiser, mano. Vai mudar a sua salvação? Não. Não vai mudar nada. Nada que você fizer vai mudar. Porque se mudar, aí eu vou voltar para a frase que a gente falou. Se Deus não consegue te salvar, a glória é toda sua. Agora, se eu não consigo me salvar, a glória é toda de Deus. O que eu quero dizer com isso? Se Deus te salvou, e aí por causa de um deslize que você deu, e ficou bêbado, sei lá onde, você perdeu sua salvação, então Deus não é soberano. Deus é soberano. Meu casamento acabou, eu separei e tal, papá, com coisas do destino, não deu, acabou. Se você perder sua salvação por causa de um divórcio, Deus não é soberano. Deus quer que você divorcie? Não, tá claro, óbvio. Mateus 19, só você lê lá, cara. Só lê. Cadê o Bernardo? Bernardo fala isso, tá tudo aí, cara. Só lê, mano. Mateus 19 tá escrito lá, cara. Deus deu a carta de divórcio para vocês porque vocês eram burros. A dureza do coração de vocês não conseguem entender o princípio. Mas não é assim. Desde o princípio Deus falou, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá a sua esposa, serão um só, acabou com a vida. E o que é o casamento? Para os jovens, vamos falar para os jovens agora, vou acabar de estourar o negócio. Casamento é relação sexual. É isso que é casamento. Isso aqui não significa que você é casado. Isso aqui é um símbolo. Da mesma maneira que a minha carteira de identidade não significa que eu nasci. Eu estou aqui, ó. Se eu perder minha carteira de identidade, eu estou aqui do mesmo jeito. Eu continuo sendo eu. Continuo sendo Pedro. Se você tirar a sua aliança, você continua casado. Se você tiver ou não tiver um registro do civil, você continua casado. O que é o casamento? É quando o homem e a mulher se juntam e se tornam um só. Como que junta? As criancinhas que estão aqui são pequenas, não vão entender. Junta quando o gravetinho entra no buraquinho aqui, ó. Isso é casamento. Deu para entender? Bem claro? Isso é casamento. Então, jovem, você que não decidiu ficar com essa pessoa pro resto da sua vida, não firmou um compromisso, vou falar para os homens agora que eu sou machista nesse ponto. Homens, se você não decidiu que você vai sustentar a mulher que você está agora, você não deve se deitar com ela. Se você não decidiu, não bateu no peito, chegou para o pai e falou, deixa comigo e eu vou fazer o registro para ficar tudo legal, porque se eu me separar ela vai ficar com metade do que eu tenho.
Se você não fez isso, você não deve se deitar com a pessoa. Por quê? Porque você se prostitui e ela se prostitui. E todo aquele que se deita com uma prostituta comete o pecado da prostituição. Então, se você não casou, não decidiu que vai ficar com essa pessoa e está tendo relacionamento sexual, perdão, mas você e ele são ambos prostitutos e prostitutas. É isso. Vai? Esses aí não entenderam nada. Para mim não foram salvos. Porque uma pessoa que foi salva tem temor, né? Pessoa que foi salva tem temor a Deus. É um negócio que a gente perdeu, né? Na verdade nunca teve. Nunca teve. Porque a fé transforma. É o que eu ia falar no final dessa mensagem aqui, tem até um ponto para isso daí. A fé cristã transforma. O cristianismo que não transforma não é cristianismo. Jesus tem que transformar. Tem que transformar. Estou falando que você não vai escorregar? Claro que não, cara. Tanto que Paulo fala, né? O que Paulo fala na briga dele? A batalha infindável. Tem até uma canção que a gente canta aqui. A batalha entre a carne e o espírito é infindável. A diferença é o seguinte, o cara que não entendeu nada, ele peca e não muda nada. O cara que entendeu, ele peca e se arrepende. E o que é arrependimento? Arrependimento é um negócio impossível da gente fazer. Que arrependimento é se sentir mal e deixar de fazer. É impossível da gente fazer. Por isso que Mateus, no capítulo 19 também fala, Mateus capítulo 19, versículo 20 fala, é impossível o homem se arrepender. É impossível o homem ser salvo por si só. Por isso que a gente tem que fazer essa perguntinha infantil, quem salva? Quem redime? Porque o homem não consegue se salvar. E a salvação engloba tudo. Salvação não é só um estado lá na vida eterna, não. A salvação engloba tudo. Tem que mudar. Tem que transformar. Então, não é para botar medo na pessoa que a gente prega. É para botar consciência. Muita gente fala que a salvação é uma expansão da consciência, né? O Michelin fala isso direto. O que é expansão da consciência? Pô, antes eu vivia na orgia, agora não vou viver mais, porque não é certo. É o certo e errado. Lembra que a gente falou que cristianismo é antítese na introdução da mensagem? Na introdução da série? Ou é 8 ou é 80. Não tem meio termo. Ah, mas se eu... Né, vamos usar o exemplo. Paulo mesmo usa o exemplo da imoralidade sexual. Isso chama-se imoralidade sexual. A pessoa que tem vários parceiros sexuais é imoralidade sexual. Então, Paulo, quando ele trata disso, ele apresenta vários pontos em Coríntios, em várias outras alternativas. Ele fala, cara, se não tiver controle, então você casa de uma vez e fica com essa daí, pro resto da vida. Mas é melhor que você nem chegue perto. Palavra para os jovens, né? Tem alguns jovens aqui, jovens. Se você não decidiu assumir, não faça. Não faça. Não é pelo ato em si, porque o ato, outros pecados são iguais. Mas você não deve fazer por consciência. É o Deus que te salvou. Quando Paulo fala, eu fico abismado que vocês se desviaram do Evangelho, ele não fala do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, ele fala do próprio Deus que os chamou. É o próprio, então a gente vira as costas para o próprio Deus. E aí eu não consigo acreditar que uma pessoa dessa tenha visto Jesus, teve uma revelação. Você imagina Paulo, depois da revelação dele, vai e volta a fazer a mesma coisa. Volta a matar crente. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Nenhum. Não faz sentido nenhum. E aí ele continua no versículo, nem sei qual versículo, como coloquei o versículo aqui, mas ele diz assim, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo. E aí, por que ele diz falsos irmãos? É uma dicotomia, né? Falso irmão. Como assim? Ele não era irmão porque não era o mesmo evangelho. Mas ele também não era totalmente diferente. Porque ele pregava que era Cristo mais alguma coisa. Então eles davam a impressão de ser irmãos, mas não eram irmãos. Segunda lição que a gente tira disso daqui. Já falei isso aqui várias vezes. Qualquer coisa que você aceitar além de Cristo é voltar para a escravidão. Tem gente que acha que o só Cristo dá liberdade demais para as pessoas e as pessoas voam e as pessoas saem pecando. Tá? Na verdade, não. O só Cristo dá liberdade para você ser livre. Dá liberdade para você ser livre. E aí o próprio Paulo fala, por que vocês estão usando a liberdade de vocês como desculpa para pecar? A gente não precisa de desculpa para pecar. É liberdade, é só isso. É um desafio pregar uma mensagem dessa, por quê? Porque muita gente... semana passada eu conversei com o Thiago e a gente estava falando sobre isso, né? Tem tanta gente que toma decisões na vida deles baseado no que a gente fala aqui domingo. O cara fala assim, pô, vou comprar uma casa, não vou. Daí ele pergunta, esses dias a gente conversando, o cara te pergunta, compra o carro, compra a casa, faz isso, faz aquilo.
E as pessoas tomam uma decisão baseada naquilo que você falou, cara. É perigoso o cara pregar uma besteira aqui. Então, para eu não pregar besteira, eu vou pregar só o Cristo. Só, mais nada. É só Cristo que salva, mais nada. Só, mais nada. Porque é isso que eu encontro na Bíblia. Se encontrar qualquer outra coisa, aí se aventure a pregar aquilo lá. Só que aí você vai ter que se responsabilizar por aquilo. Porque saiu da sua boca. Por isso que Tiago fala que não é todo mundo que deveria ensinar a palavra. Porque se ensinar besteira, as pessoas vão te seguir, cara. Vão fazer besteira. E aí você vai prestar conta. E ele continua. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permaneça com vocês. Olha, interessante, talvez você não perceba isso. Mas ele diz que ele não se rendeu aos caras ali, para que eles, os Gálatas, continuassem livres em Cristo. Qual que é a lição que eu tiro disso daqui? Porque toda convicção que eu tenho que é egoísta, que é para mim, toda convicção que eu tenho que é egoísta, ela vai acabar em desastre. Só eu que tenho. Mas toda convicção que é altruísta, o que é altruísta? Que é para os outros, ela vai acabar em bênção. O que aconteceu com Paulo aqui? Paulo virou e falou assim, eu estou brigando essa briga aqui, não é por minha causa. É por causa de vocês, para vocês não perderem a liberdade em Cristo. Queira você ou não, é a minha carinha bonitinha que aparece no YouTube toda semana, cara. Toda semana tá no YouTube lá, tem gente vendo, tá espalhando. É a minha carinha que, na hora que eu vou no café ali, o cara fala assim, você não é aquele cara da igreja dos desigrejados lá? Que eles falam assim, né? Não é igreja para quem não gosta de igreja. É tão fácil essa frase, mas os caras não aprendem. É igreja dos desigrejados, igreja dos revoltados, igreja dos rebeldes. Eles inventam um monte de nome, menos o nome que era para ser, mas tranquilo. A gente vai com paciência. Toda semana que eu saio aqui para a vila, 2 ou 3 vezes acontece comigo. É a minha lata que está lá. Você acha que estou fazendo isso por minha causa? Lógico que não, estou fazendo isso por sua causa. Você que está sentado aí, igual o Paulo falou para os Gálatas, é por sua causa. Que eu bato de frente com os caras, bato de frente com o sistema, exponho a minha opinião, o evangelho, eu vou falar igual o Paulo, eu exponho o meu evangelho para o benefício de quem? Para o seu benefício. Vixe. A lição é essa, eu bato de frente para você não perder a sua liberdade. Porque é altruísta. Eu não tenho interesse nenhum em viver o evangelho sozinho. Não tem porquê. O que eu vou fazer sozinho? O que eu vou fazer sozinho no céu? Só eu. Vou cansar, vou perder o fôlego de cantar santo, santo, santo. Tem que revezar, né? Fazer as vozes. Então. Enfim. Quantos que... Aí entra na heresia toda, né? Você também tem outro corpo, seu animal. Enfim. Quanto aos que pareciam influentes, olha só que legal. Quanto aos que pareciam influentes, olha como é que Paulo era sarcástico na carta dele. O que eles eram, para mim, não faz a menor diferença. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Aí que vem a ideia de desconstruir o que o pessoal fala, Paulo foi conferir se o evangelho dele estava certo. Não, eles não acrescentaram em nada. Paulo foi e voltou para Jerusalém 2 vezes e ele voltou com a mesma mensagem. É só Cristo, só graça, só fé salva. Mais nada. Mais nada. Chuta as muletas e quem cair, caiu. Era só isso. E aí ele diz que eles, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, quem já ouviu esse termo na igreja pentecostal? Coluna da igreja. Ai, ai. É daqui que os caras tiram isso, é pior que é bíblico, cara. Os caras tiram isso daqui. Mistura, né? Mas enfim. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, ou seja, os caras influentes, os discípulos diretos de Jesus, estenderam a mão direita a mim e Barnabé em sinal de comunhão. Vou fazer um negócio aqui agora que para você não serve, serve para os caras que estão assistindo online, porque tem muito pastor que assiste online. Tô igual os caras da televisão, traz para mim aqui a câmera aqui. Tá faltando muito apóstolo com disposição de estender a mão direita da comunhão, tá? Tá faltando. Na nossa cidade mesmo, cara, não achei ninguém. A gente vai visitar ninguém, pergunta quantos pastores vieram aqui, cara, visitar a igreja aqui. Só os pastores que não é pastor mais que vem. Os pastores mesmo não vêm, cara. Os caras não vêm. Pastor sem igreja. E quando vem o pessoal da igreja deles, os caras tomam fumão, cara. Ô, eu sei que você está assistindo online, cara. Vem visitar nós aqui, irmão. Vamos ter comunhão junto. Eu vou em várias igrejas, direto. De vez em quando a gente vai numas furadas, né? Brincadeira. Tem umas furadas que a gente vai... É brincadeira. Mas a gente vai assim mesmo, cara. Mesmo a gente discordando, a gente vai... Tem umas que não dá, a gente mete pé.
Aí não aguenta ficar. Mas a gente vai, fica, a galera troca ideia, daí a gente troca experiência, o que a gente aprendeu. Porque tem coisa que a gente aprende, tem coisa que a gente não aprende. Mas irmãos, são todos irmãos, pastores, vem visitar a gente aqui, cara. Vamos andar junto, vamos caminhar junto, vamos ser um reino só. Não é o reino do XYZ, entendeu? É isso aqui que Paulo fala aqui, ó. Eles estenderam a mão para mim. Pedro, Tiago e João, eles não tinham a menor intenção de ir para lugar nenhum, porque Pedro tinha sido o apóstolo para os judeus. Pedro ia ficar em Jerusalém, não ia para lugar nenhum. Ele virou e falou assim, ó, esse Paulo aí é o cara, pode acreditar nele aí. Estendeu a mão da comunhão e Paulo foi. Tá faltando gente para fazer isso. Faltando gente para fazer isso. Não tem. É muita insegurança, muito medo, né? E aí, só porque as coisas que a gente prega vai de encontro a algumas coisas que são pregadas lá. E daí, mano? Se a gente concordar que é só Cristo, o resto é detalhe. Detalhe. E aí diz o seguinte, última lição para nós. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente, parece até um palavrão circunciso, né, seu circunciso. Davi fala com o cara o incircunciso, né, seu incircunciso. Somente pedindo que nos lembrássemos dos pobres. Para quem gosta de estudar sociologia e filosofia, Karl Marx disse que a religião era o ópio do pobre, ou do povo, né? Religião é o ópio do povo. Mas é isso mesmo. A religião de Cristo, ela veio para o pobre mesmo. É pro pobre. O grande alvo de Jesus era o pobre mesmo. Não era o rico. Então, onde você tirou isso? É fácil. Eu posso te dar vários versículos, vou te dar só 2. Primeiro ele diz, bem-aventurados são os pobres. Você já viu na bem-aventurança falar bem-aventurados ricos? Não tem. Na verdade é o contrário. Lucas capítulo 6 fala, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. E amaldiçoados são os ricos, porque já receberam sua recompensa. Então, tem nada de pobre. O pessoal fala, é pobre de espírito. Então, vamos apagar o Lucas. Porque tem um contraste pobre e rico. Mas beleza. Passando dessa daí. Depois Jesus vira para o jovem rico e fala assim, é mais fácil o camelo passar no fio da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Ou seja, o reino de Deus é predominantemente para os pobres mesmo. Religião é coisa de pobre mesmo. Porque o rico acha que não precisa de Deus. O rico acha que já está no céu. Está no céu, porque ele já recebeu a recompensa. Entendeu? Eu brinco com um amigo meu, o Manu, ele talvez esse dia, ele falou assim, Manu, você já recebeu sua recompensa já, cara. Mora na beira da praia, Espírito Santo, já recebeu a recompensa. Mas contextos diferentes, enfim. Voltando para a parada aqui, senão a gente desvia. É para isso mesmo. E aí o que Paulo quis dizer com isso? Quando a igreja falou para eles, vocês cuidam dos pobres, e aí ele fala em outro texto que é o que a gente já fazia mesmo, o cristianismo de verdade, ele tem que transformar a comunidade. Tem que. Não é um primeiro, ele tem que. E aí vai um negócio que a gente já falou aqui várias vezes. A obra não salva. A obra demonstra o salvo. A obra não salva. Você pode sair daqui sem ter Cristo e fazer o bem para a cidade inteira. Você pode ser o Bill Gates, doar 50 bilhões para não ter mais pobre em Volta Redonda. Sem Cristo, não tem salvação. Mas a obra, ela demonstra quem foi salvo. É uma consequência. Porque quem foi salvo é o LX. Desapega. Entendeu? Quem foi salvo desapega, mano. Quem foi salvo não tem apego com as coisas. O carro não é meu, a casa não é minha, nada é meu. Usa aí, mano, tamo junto, é tudo nosso. E quanto mais entra, mais eu dou. Por isso que as escrituras falam, aquele que dá com abundância, recebe com abundância. É lógico, porque quanto mais eu dou, mais eu faço assim, ó, ali o filtro abriu a torneira, filho, vai passando. Então entra e sai. Mas tem gente que quer grudar tudo, aí não sai mais. Então a gente precisa aprender isso. O crente, ele desapega. O cristão de verdade, ele tem que demonstrar. E aí, por último, para a gente fechar, a última lição, ele diz o seguinte, lá no finalzinho, acho que é o versículo 15 ou 16, por ali. Paulo fala assim, nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, ó Paulo humilhando a galera aí, nós, os judeus, nascemos judeus, e não gentios pecadores, nós sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Você sabia que fazer boa obra era a prática da lei? Todo judeu tem que praticar a caridade. E aí Paulo fala o seguinte, ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela e não porque pela prática da lei ninguém será justificado. Última lição de hoje, que já está repetido, é a quarta mensagem. 3 anos que eu estou pregando essa mesma mensagem. Quarta mensagem da série, mesmo assunto.
Ninguém é justificado pela lei. Justificação só pela graça, só em Cristo. Amém? Amém. Não tem outro nome por qual o homem deve ser salvo. Somente Cristo. Não há outros caminhos, somente Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida e o caminho para Deus é só em Cristo. Não tem como repetir mais. Amém? Amém. Amém. Então vamos pensando nisso. Vamos para casa pensando nisso. E aí semana que vem nós teremos um pregador diferente, que todo mundo gosta. Toda vez que ele prega. O Elton prega semana que vem. Até onde eu sei é o Elton, né? O Elton prega semana que vem. E aí ele vai pregar um assunto bem interessante que ele gosta. Justificados pela fé, para continuar esse papo aí. Show? Vamos ficar de pé? Porque as crianças chegaram. Criança é o nosso alarme, né? Elas chegaram, a gente